primeira pergunta, então. Quando eu disse assim, vamos apostar no 11, ou por que apostar no 11, ou coisa parecida, que o 11 tinha a ver com a Agenda 2030. Levanta o braço quem percebeu. Opa. Você está levantando? Não? Uma pessoa, é isso? Duas. Então, eu vou pedir para vocês... bom, eu não vou pedir para vocês falarem agora, eu só vou dizer o seguinte, isso significa que vocês conhecem a Agenda 2030. Não é? Vocês entenderam que o 11 é uma coisa que está na Agenda 2030, nós vamos falar disso já já. Isso significa o seguinte, que todo o resto que não levantou a mão, não ouviu falar da Agenda 2030, nem na faculdade que vocês estão fazendo, nem no ensino médio. É isso? Agora, quem não concorda, levanta o braço. É isso. Bom, então, está levantando? Fala. Mas você já ouviu falar da Agenda 2030, na faculdade, no serviço. Isso é interessante, porque eu tenho a impressão que a coisa está caminhando mais nas empresas, por incrível que pareça, mais nas empresas do que no sistema educacional. Mas então, o que é essa Agenda 2030? A Agenda 2030 é um documento que foi assinado por 193 países, no setembro de 2015. Então, nós aqui no Brasil ficamos meio por fora do processo de elaboração, que foi durante o ano de 2015, foi muito intenso. Eu tenho certeza que não existe nenhuma comparação possível com algum outro processo de consulta que tenha envolvido sociedade civil, governos, etc., feita no âmbito global da ONU, e que se compare com o que foi feito na... Aqui não se conseguia nem colocar... Quer dizer, eu escrevi um monte de artigos no Valor sobre a elaboração. Teve um tempo que ela não chamava Agenda 2030, chamava Agenda pós-2015. Então, tem um monte de artigos meus no Valor, que era a elaboração da Agenda pós-2015 e tal. Mas ninguém dava bola, ninguém deu bola. Por quê? Em grande parte porque era um momento político extremamente complicado que o país estava vivendo e sobre os quais eu não vou entrar, até porque isso me tomaria um tempo que não vale a pena. Mas o fato é que a gente ficou meio... Não quer dizer que o Brasil não tenha participado, porque essa participação da sociedade civil se dá o quê? Através de grandes ONGs, como a gente diz, né, internacionais, e o Brasil tem muita atividade nessas coisas. Então, nas ONGs que... Por exemplo, na questão urbana, com certeza tinha muito ativista brasileiro que estava lá seguindo a comissão, porque eles fizeram uma abertura em comissões, e as comissões trabalharam durante muito tempo, era quase impossível acompanhar. Eu tentava, às vezes, porque era tudo transmitido online, então você podia assistir o trabalho dessas comissões e tal. Mas era tão intenso, era tanta coisa, não sei o que era humanamente impossível, a não ser que a pessoa fosse liberada para fazer só isso. Qualquer pessoa que tivesse algum outro tipo de atividade não ia conseguir acompanhar o ritmo dos trabalhos que se davam lá em Nova York durante essa elaboração. Agora, por que isso? Por que era pós-2015? Porque antes disso, houve os chamados ODM. Os ODM eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses vocês ouviram falar? Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Quem já ouviu falar, levanta o braço. Bom, mais surpreendente ainda, tem uma meia dúzia. Mais surpreendente ainda, pelo seguinte, qual que é a história dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? É que quando teve a virada para o ano 2000, virada do milênio, na época o secretário-geral da ONU era o Kofi Annan. Eu acho que acaba de falecer há pouco tempo. E o Kofi Annan teve uma ideia, mas meio que muito em cima da hora, de que seria um momento para aproveitar o simbolismo dessa passagem e tal, para lançar objetivos de desenvolvimento milênio. Quer dizer, que fosse o quê? Uma espécie de documento sintético que dissesse como a missão da ONU é procurar batalhar pelo desenvolvimento, o que significa isso exatamente em termos de, se a gente tivesse que chamar de objetivos?
E, na ocasião, como ele fez isso assim, meio que em cima da hora, o que ele fez foi o seguinte, tinha um documento da OCDE que já tinha trabalhado essa ideia de o que era o essencial no desenvolvimento. Por exemplo, por que isso é importante? Porque se você tem um documento que diz o que é importante, quais são os tópicos que você precisa usar para avaliar o desenvolvimento, quando você vai financiar um país, um projeto, alguma coisa, então, Banco Mundial, seja lá quem for, vai financiar um projeto de desenvolvimento e tal, ele pode usar isso como uma maneira, que seriam os critérios que ele vai usar para avaliar e para monitorar o projeto. Né? Se há um consenso mundial que o desenvolvimento é combate à pobreza, saúde, não sei o quê, e assim por diante, em tópicos, então isso teria esse sentido. Tal. Então, vocês vejam bem, já estava meio pronto na OCDE, foi só nomear na ONU uma comissão, a comissão usou o documento da OCDE, deu umas adaptadas e lançou a carta, a Declaração do Milênio. Engraçado, porque foi em 2000 e a ONU já tinha feito, há 8 anos antes, a Rio 92. Então, já era antigo falar em desenvolvimento sem colocar o sustentável. E nos ODM, nesses tais 8 ODMs que eles pactuaram no início de 2000, tem alguma coisa de ambiental, mas é muito pouco. Tipo, saneamento ambiental, está lá e tal. Não era uma ideia de que o desenvolvimento tinha que ser repensado. Aí o que aconteceu? O prazo de validade dos ODMs eram 15 anos. Então, em 2015, tinha uma espécie de vencimento ali. Bom, vai ter que fazer outro documento, como é que é? Ninguém sabia direito o que ia acontecer. E, além disso, a gente ficou, principalmente no final desse período, aí, entre 2010 e 2015, assim, será que funcionou esse negócio? Será que, de fato, teve algum sentido? Muito não teve, porque vocês nem sabem o que é, né? Quer dizer, meia dúzia de pessoas levantaram a mão quando eu falei que é ODM, mas tudo bem, é um público muito específico. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, foi importantíssimo. Não necessariamente, todo mundo fala assim, mas porque os objetivos tinham metas que você tinha que alcançar. Então, era tipo assim, reduzir a pobreza pela metade até 2015. Isso é uma meta. Aí, quantos países conseguiram reduzir a pobreza pela metade até 2015? Poucos. Por acaso, o Brasil é um deles, mas, enfim. Então, você poderia dizer, então, funcionou direito, porque os objetivos não foram atingidos. Essa visão seria uma visão totalmente errada, porque, na verdade, teve um papel pedagógico que é simplesmente difícil até de avaliar. Isso eu vivi pessoalmente, porque trabalhando muito com essa questão de prefeituras, etc. É o seguinte, a maior parte dos prefeitos, em 2000 e pouco, que foi pactuado em 2000, começa a chegar, então, pactua lá em Nova York em 2000. Começou a chegar aqui, o quê? 2003, 2002. Então, é o seguinte, pegou, quer dizer, o finzinho do governo Fernando Henrique, começou o pessoal a pensar nisso, e o começo do governo Lula, né, do primeiro governo Lula. Aí começou a chegar e tal. Aí você via o quê? Prefeito que não sabia o que era desenvolvimento. Não sabe. Então, uma coisa que ajudou muito, mais até que os ODM, eu acho, foi o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que também é da ONU, mas de um organismo específico que é o PNUD. Mas vocês têm que imaginar isso. Por exemplo, por que o IDH tem esse papel pedagógico? Porque a pessoa lá, eu falei de prefeitos, mas imagina os vereadores, o mundo de vereadores que tem no Brasil. O Brasil, eu acho que é o país que mais tem Câmara Municipal no mundo, né, que é um absurdo. Aliás, a gente gasta um dinheiro fabuloso com isso e não deveria. Mas nós temos 5.000 e tantos municípios, em cada município tem uma Câmara Municipal com um mínimo de 9 vereadores. Bom, será que esses vereadores sabem o que é desenvolvimento, ou o que eles deveriam fazer pelo desenvolvimento do seu município? O IDH ajudou muito, porque falou, você tem que prestar atenção, principalmente na educação, na saúde e, é claro, na atividade econômica. Tem que ter algum crescimento aí, dar emprego, não sei o quê.
Mas só de centrar nisso, e aí fazer as avaliações, e aí sair o resultado, e o município tem o IDH baixo, e o município vizinho tem o IDH alto, e o cara fala, mas como? Ele teve nota mais alta que a minha? Aí mobiliza o prefeito, os vereadores, para dizer, não, não é possível que o nosso vizinho, o município aqui do lado, é melhor que a gente? Então, criou uma dinâmica em que foi extremamente educativa. Vocês notaram que eu poderia falar sobre esse aspecto só do... Mas é coisa do passado. Muito. Daí, o que aconteceu? Quando os ODM1 vencer, tinha um problema para a ONU. A ONU falou, o que nós vamos fazer? E aí já era o Ban Ki-moon, que também já não está mais secretário-geral, mas foi o secretário-geral na época. E aí foi interessante pelo seguinte, vocês devem lembrar que em 2012 teve aqui a famosa Rio+20. Então, nessa série de grandes conferências da ONU, Rio 92, teve uma Rio+10 que foi na África, na Rio+20 foi de novo no Rio, por isso com esse nome. Né? E na Rio+20, que foi bem complicada, não tenho tempo de tratar disso aqui, o Ban Ki-moon falou assim, não, espera aí, agora nós vamos ter que repactuar os objetivos de desenvolvimento. E dessa vez tem que ser objetivos de desenvolvimento sustentável. Foi aí que desencadeou o processo, então, em 2012. E esse processo, entre 2012, então, quando a Rio+20 colocou isso num documento, que era o mundo inteiro estava reunido e assinou. Vamos fazer agora, substituir os ODM por objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso foi o processo que levou à pactuação da Agenda 2030 no final de 2015. Pode passar, por favor. Então, o essencial dessa Agenda 2030 são esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quem já tinha visto esse cartaz, ou um pouco mais? Mesmo assim, é muito pouco, viu? Por exemplo, só para dar uma ideia, bom, ele tem sido muito usado nas empresas, isso aqui, né? Muito mais, como eu disse, do que no sistema educacional. Mas, por exemplo, grandes eventos, por exemplo, recentemente teve a virada sustentável. Eu não sei se na virada cultural foi a mesma coisa, mas na virada sustentável, que normalmente é no meio do ano, em geral em julho, aqui em São Paulo, já teve várias, todo ano tem, teve isso aqui exposto nas estações de metrô. Agora, é claro, você pega o metrô, não necessariamente você fica olhando o que é o objetivo, mas, enfim. Para vocês, eu vou dar um fato para vocês, assim, quando estava para ser assinado o documento, e a ONU contratou um cineasta, que eu sempre me escapa o nome dele, mas ele é um cara que todo mundo... Aí eu não vou nem perguntar quem conhece, porque dificilmente alguém não levantaria o braço, que é o diretor do Quatro Casamentos e um Funeral, é esse o nome? Ou mesmo aquele outro, também é um filme super conhecido, que é com a Julia Roberts, que é lá no bairro londrino me ajudem aí. É? Notting Hill. Então, por exemplo, esses dois filmes. Mas, além disso, é o seguinte, ele que inventou aquele doutor Mr. Bean. Alguém lembra o nome dele? É um nome super comum, ele não é inglês, ele é da Austrália, uma coisa assim. Mas, enfim, a ONU contratou esse cara para bolar o que seria, assim, depois de assinado, então ia ter aquela cerimônia em Nova York, todos os chefes de Estado iam estar lá, e na semana subsequente, no mundo inteiro, ia ter uma espécie de bombardeio de propaganda disso aqui. Aqui no Brasil, eu nem vou contar para vocês a dificuldade que foi, porque a empresa, era uma empresa que estava no esquema, que é uma empresa super bem cotada aí nessa área de comunicação desse tipo e tal, que é tocada por um rapaz que, eu digo rapaz porque eu tenho uma idade que me permite dizer que ele é um rapaz. Ele é filho do Bustani, um importante diplomata brasileiro, que vale a pena registrar, porque na época da guerra do Iraque, ele estava lá na Áustria, naquele organismo das armas nucleares e tal, e ele tentou
fazer um movimento, criar uma articulação mundial para demonstrar que o Iraque não tinha armas atômicas, contrariamente ao que o Bush dizia, tal, e não teve respaldo do governo brasileiro e acabou se ferrando. Aí depois ele virou embaixador. A última vez que eu ouvi dizer, ele estava de embaixador em Paris. Agora deve estar aposentado, provavelmente. Então, o filho, um dos filhos dele, é um grande comunicólogo mundial, não sei o que, tem uma empresa que chama Mandala. E a Mandala ficou encarregada de fazer isso no Brasil. Então, naquela semana que o mundo inteiro estaria tomando conhecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Mandala tinha que fazer isso aqui no Brasil. Que teria acontecido, por exemplo, se a Globo tivesse se engajado. Então, em muitos países, a principal rede de televisão, se engajou. Aqui eu não entendi muito bem, mas não. Eu atribuo tudo à dificuldade que foi 2015 no Brasil. Mas o fato é o seguinte, eu é que tive que tentar intermediar um contato dessa empresa com o Ministério da Educação, que na época era o Janine, que facilitava, em princípio, que é meu colega da USP. Nem vou contar para vocês, é impossível, o cara não foi nem recebido. Então, é o seguinte, nós ficamos completamente por fora disso, sendo que no resto do mundo, sabe o que estava acontecendo na semana? Era assim, o nego ia num banco para tirar dinheiro no caixa eletrônico, e na hora que saía o papelzinho da caixa eletrônica, no verso estavam os 17 ODS. Só para dar uma ideia. Né? Então, canais de televisão, não sei o quê. Houve um imenso concurso de aulas. Então, aí eram as escolas que foram mobilizadas para o pessoal bolar aulas em torno para divulgar esses objetivos e tal. No Brasil, não pegou. Então, foi muito triste isso, vamos dizer assim, porque a gente perdeu bastante tempo. Mas agora o panorama mudou muito. Então, saibam que vocês, se estão ouvindo falar pela primeira vez nisso, vocês estão bem obsoletos e atrasados. Falando com muita franqueza. Porque agora já mudou o cenário aqui no Brasil também. Em relação, pelo menos, a ter uma ideia de que tem esses tais ODS aí. E se vocês se olharem o 11º aí, pode passar. A maneira como eles procuraram, porque os objetivos, do jeito que eles estão formulados, aí eu precisaria voltar a entrar em detalhes sobre esse processo, como foi. Vocês imaginam o que é isso? O mundo inteiro na ONU, com abertura para todas as entidades de pressão da sociedade civil, etc., tentando elaborar um documento. Evidentemente que o documento vira uma árvore de Natal, porque cada um desses lobbies vai lá porque ele quer que tenha uma questão específica. Então, se vocês lerem, eu peço que vocês procurem ler nos próximos dias ou semanas, procurem ler, baixar a Agenda 2030, que é facílimo, baixar a Agenda 2030, leiam pelo menos o 11. E aí vocês vão ver que a linguagem já é meio esquisita. Porque é isso, o cara vai lá e fala, não está satisfeito com o que já está escrito, e fala, não, mas bota essa palavra. Tá. E na hora de decidir, para você não bloquear o processo, você, tá bom, vai, bota mais uma palavra. Tá. Então, você nota que o texto tem muita coisa assim a mais que não precisaria e que um pouco atrapalha a coisa. Então, não é exatamente o que está escrito no documento, cidades, comunidades sustentáveis. Na verdade, comunidades está escrito assentamentos, e aqui no Brasil soa mal, assentamento parece assentamento do MST, né? Mas é a palavra genérica por quê? Porque há uma consciência de que em muitos países, como da África, não sei o quê, tem muitas populações que vivem em aglomerados que você não deveria chamar de cidade. Pelo menos no meu critério, e com certeza no critério do Lefebvre também. Quer dizer, cidade que não tem biblioteca, cidade que não tem hotel, cidade que não tem rodoviária, só no Brasil, metade dos municípios não são cidades. Embora o IBGE continue oficialmente a considerá-los porque é a lei. Mas o IBGE também já mudou, já evoluiu, existem estudos no IBGE que procuram fazer a diferenciação no Brasil, o que é cidade e o que não é cidade. Enfim, esse é um capítulo sobre o qual eu trabalhei muito, tal. Se for o caso, na fase da discussão a gente entra. Eu não vou entrar aqui. Para mim, o meu objetivo é outro aqui. Mas, enfim, discutir o que é cidade exatamente. E, principalmente, quando chega na hora de operacionalizar
No Brasil, quantas cidades nós temos? Isso é uma questão que precisaria ser enumerada, mas não é o momento agora, por favor. Então, na formulação do ODS 11, o que está dito é o seguinte, que as cidades é preciso que as cidades evoluam no sentido de se tornar mais inclusivas, mais seguras, mais resilientes e mais sustentáveis. Eu não vou ter tempo para tratar dos 4, mas eu queria chamar a atenção para vocês para algumas coisas. Por exemplo, inclusivas. Toda essa discussão sobre gentrificação e... Está me escapando a palavra agora, que é uma discussão muito comum entre os urbanistas, tal, de... Como é que é a separação de gente que não... que está... Segregação. Então, o problema de cidades que têm esse contraste imenso... Bom, não precisamos falar disso. Rio, São Paulo, a gente está super acostumado com essa história. Então, a ideia seria que, por exemplo, a população toda de uma cidade tivesse algum grau de homogeneidade no acesso que ela tem aos serviços ou coisa parecida. Seguras. Quando eu vi isso aí, eu fiquei pensando assim, será que algum dia já houve uma cidade segura? Então, evidentemente que para você fazer isso numa agenda, você não vai poder dizer só isso, você vai ter que dizer o que você quer dizer com tornar cidades mais seguras. Quer dizer, o que significa avançar em termos de segurança? E aí nós vamos ver todos os problemas que isso representa, na hora que vai traduzir isso em metas. Né? Resilientes, aqui é o que é mais importante. Embora a palavra seja muito comum, de uso comum, ela nem sempre é entendida no seu sentido, ela tem um sentido muito preciso. Eu não diria assim que é um conceito científico, mas com certeza é uma questão que tem uma definição técnica muito precisa. Primeiro que ela surgiu há muito mais tempo que a gente imagina, na engenharia naval. Então, no século, não sei das quantas, já nem me lembro mais qual, os engenheiros navais, ou equivalente ao que eram engenheiros navais, estavam procurando materiais que fossem resistentes a choques. Quer dizer, supondo que um navio esbarrasse em alguma coisa, qual era o material que você deveria usar que seria o mais resiliente ao choque? Essa é a ideia. Lá na origem. Demorou muito tempo, só era usado pela engenharia naval até praticamente os anos 70. Nos anos 70, essa palavra pulou ao mesmo tempo para a psicologia e para a ecologia. Duas ciências, portanto. Na psicologia é bem fácil de entender. Os psicólogos usam, sem grandes divergências, não tem muita controvérsia sobre o sentido dessa palavra. Se você passa por um choque, que pode ser, por exemplo, a perda de um familiar, ou perder o emprego também, alguma coisa desse tipo, uma pessoa resiliente é a pessoa que consegue, depois disso, superar, dar a volta por cima, seria a expressão mais correta, uma expressão informal, quer dizer, a tua capacidade de dar a volta por cima e que permite, muitas vezes, até que você tire proveito de ter passado por aquele choque. É nesse sentido que os psicólogos usam a palavra resiliente. Evidentemente, por uma série de razões, existem pessoas mais resilientes do que outras. Né? E o problema deles é justamente tratar das menos resilientes, porque as mais resilientes nem precisam ir ao psicólogo. Na ecologia, acho que vocês podem já ter deduzido. A ideia de um ecossistema que, na possibilidade de ter um choque, ele é capaz de se regenerar, claro que nesses casos, com o tempo. Né? Vamos pensar nessa coisa que nós estamos vendo na televisão todo dia, aí, que são esses incêndios na Califórnia agora. Que está queimando, não sei que extensão, uma coisa... Realmente passou de todos os limites, sempre teve incêndio na Califórnia, desse tipo, nessa época do ano, por razões que são bem conhecidas, mas dessa vez chegou a um grau que... Então é o seguinte, se eu fizer a pergunta, esses ecossistemas, ou se quiser ser mais preciso ainda,
essas florestas que queimaram na Califórnia, elas vão se regenerar? Então, os ecólogos estudam isso, em que condições determinados ecossistemas são mais ou menos resilientes a esse tipo de choque. O choque podia ser outro, podia ser enchente. Mas o que me interessa muito é entender o seguinte, que no caso, quando você usa a palavra resiliente, você está pensando na capacidade pós-choque. Daí não confundir com sustentabilidade, porque a sustentabilidade, primeiro que ela não tem uma definição assim tão precisa, porque ela é muito mais um valor, que é relativamente recente, e diz mais sobre as questões de longo prazo que não passam só por choques. Por exemplo, a principal questão da sustentabilidade hoje é o aquecimento global. O aquecimento global não é um choque, é uma coisa acumulativa e super lenta. Essa é uma das dificuldades, inclusive, da gente levar a sério. Porque ninguém está vendo o mar subir com velocidade e invadir. Quer dizer, você tem que dizer assim, olha, aliás, tem uma coisa interessante para vocês que são arquitetos. Aqui eu vou fazer uma pequena fofoca. Vocês todos certamente conhecem o Museu do Amanhã, que é uma obra arquitetônica badalada e tal. O arquiteto é um cara espanhol lá de Barcelona, né? Como é que ele chama mesmo? Calatrava, né? É, um cara muito badalado e tal. Quando eles começaram a planejar o Museu do Amanhã, houve uma reunião do conselho em que o projeto foi apresentado. Ainda não tinha, ainda estava na fase de projeto. Tal. O projeto do Museu do Amanhã foi apresentado. Olha só, Museu do Amanhã, hein? E aí, as pessoas que estavam no conselho, bacana, tal, né? Aí um cara levanta o braço e fala assim, escuta, você levou em conta a elevação do nível do mar? Ele não tinha levado em conta a elevação do nível do mar. Então, pelo visto, arquiteto e economista é meio parecido, não acredita. Depois dessa discussão, evidentemente, o projeto foi acertado e a elevação do nível do mar foi levada em conta. Agora, vejam bem, a elevação do nível do mar é uma coisa tão lenta, que é perfeitamente, vamos dizer, compreensível, que até numa obra arquitetônica, que é o Museu do Amanhã, tem escapado, pelo menos no início do projeto, que você tem que levar em conta que o mar vai subir. Se subisse rápido e já teria entrado lá em várias áreas do Rio de Janeiro, no Pernambuco e não sei o quê, bom, tudo bem, aí a consciência seria diferente, mas não é. Então, quando eu estou falando de sustentabilidade, não é a mesma coisa que resiliência. Isso é um tópico extremamente importante. Cabe a vocês depois pensarem, porque aqui nós estamos referindo às cidades, o que é uma cidade resiliente e o que é uma cidade sustentável. Vocês veem que aqui não aparece uma coisa que eu já notei, que nos movimentos aí que vocês devem conhecer bem melhor do que eu, tem um pessoal que não gosta disso e prefere falar de cidade inteligente. Então tem movimento da cidade inteligente, tem movimento da cidade resiliente, tem movimento da cidade sustentável e tal, e eles meio que discordam. No caso aqui, a agenda foi feita com o espírito de que não era para escolher. Era se o movimento das cidades inteligentes tivesse tido força de lobby como tiveram os outros, provavelmente eles teriam colocado também o inteligente ali. Ok? Vamos em frente. Então, agora começa a complicar, eu aviso aos navegantes. Então, amarrem, afivelem os cintos. Porque no ODS 11 aparecem essas 10 coisas aí. A numeração vai até o 7, depois é ABC. É difícil de explicar isso e entraria numa discussão sobre como é que eles trabalharam lá. Então, aparentemente, assim, teve um dia que o pessoal falou, olha, vocês têm um prazo das comissões para apresentarem meia dúzia de tópicos até dia tal. E eles não conseguiam se entender sobre meia dúzia, fizeram 7. E ainda chegou um pessoal lá e falou assim, não, mas faltou as relações das áreas urbanas, periurbanas e rurais. Então eles puseram uma espécie de anexo A. Depois alguém lembrou do Marco de Sendai, que é um documento importantíssimo sobre essa questão da redução de riscos e tal. Então também convenceu e entrou. Então vocês veem, na verdade são 10 com uma numeração meio esquisita. Eu pus as linhas lá em cima, entre aspas, pelo seguinte, porque assim que a
a agenda começou a ser divulgada, o que se falava muito era o seguinte: imagina, eles fizeram 17, os ODM eram só 8, já dava uma confusão tremenda. Agora eles querem que seja 17. Está tudo louco. E teve muita crítica desse tipo. Né? Porque assim, as pessoas que não consideravam a dinâmica, como foi a dinâmica de elaboração, se revoltavam com o fato de que tinha saído 17. Agora, já foi um milagre eles conseguirem fazer aquele povo todo chegar a 17. E cada um deles tem assim uma dúzia de... Eles chamam isso, e começaram a chamar em seguida, de metas. E aí começam os problemas. Porque tem coisa que é meta. Se eu disser assim, por exemplo, no item habitação, se eu disser assim, escrever o seguinte, reduzir em tantos por cento a população, até 2030, reduzir em tantos por cento a população que vive em favelas, ou o termo equivalente a favelas nas várias línguas. Né? Então, isso é uma meta. Eu tenho uma data, 2030, um percentual, pode ser reduzir pela metade, reduzir em tantos por cento, alguma coisa assim, não é? E a coisa. Só que se você ler as 169 alíneas que tem na Agenda 2030, nem todas estão formuladas assim. É muito frequentemente que, assim, em vez de ter a porcentagem, ou a meta, fala assim, substancialmente. Reduzir substancialmente, tal. Isso é meta? Tá certo? É assim, no máximo um desejo. Né? Então, às vezes, assim, reduzir até 2030 substancialmente, blá, blá, blá. E cada um desses casos é assim. Então, já começou, logo depois da assinatura da agenda, começou essa discussão sobre, são 169 metas, como é que a gente vai avaliar isso? Porque imagine o seguinte, se são 169 metas, você teria que ter 169 indicadores. Será que os aparelhos estatísticos, tipo o nosso IBGE, não sei o quê, teriam 169 indicadores para colar nos 169, que eu estou chamando de alíneas, mas que eles chamavam de metas? Então, isso aqui é o começo da encrenca que eu vou procurar descrever para vocês um pouco, mas não ir muito longe, porque senão vocês vão pedir água logo, logo. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que surgiu esse documento aí dos indicadores, né, metas indicadores, eles chamam de os indicadores para as metas da Agenda 2030 e tal, e sabe quantos apareceram? 273. Quer dizer, não só eram 169 alíneas que eles chamavam de metas, como na hora de bolar os indicadores, quem? Agora era outro corpo da ONU também, que são os estatísticos. Que é uma coisa impressionante. A ONU mobiliza todos os órgãos equivalentes ao IBGE do mundo inteiro para esses encontros, para fazer essas coisas. Na primeira leva, eles já foram para 273. Então, é um negócio de deixar um cara maluco. Entende? Como é que você vai acompanhar 273 indicadores? E no caso específico que nos interessa aqui, do ODS 11, foram 16 indicadores que apareceram. Vamos em frente. Pior, aí depois eles chegaram a fazer uma classificação do seguinte, olha, tem indicadores nessa lista que são assim, eles estão com a metodologia muito bem consolidada e todos os países do mundo, quer dizer, esses 193 países que assinaram, têm o quê? As pesquisas dos dados que são necessários para que o indicador exista. Porque se você nunca pesquisou uma determinada coisa, não adianta nada você formular um indicador bom, porque você não vai ter o dado. Tá certo? Então, assim, eles começaram a falar assim, então tem indicadores que têm as duas coisas, eles são consistentes e têm cobertura. Cobre todos os países. Depois temos o segundo tipo, que é o seguinte, que uma coisa é verdade, mas a outra não é. Isto é, você poderia ter assim, a metodologia do índice está bem consolidada, mas grande parte dos países não tem como usar esse índice. Porque eles não têm os dados. Os seus órgãos de estatísticas, como é o nosso IBGE, não fizeram ainda pesquisas tal que permitam que esse indicador seja calculado. E um terceiro tipo, que é quando nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, nem está a metodologia consolidada e nem tem cobertura.
E aí eles se classificaram nesses 3 tipos aí de indicadores, e olha o que está acontecendo. Em 2016, eles tinham 81, eram considerados da categoria 1. Então, dos 230, no caso, que eles já tinham reduzido a 230, só 81 eram considerados bons indicadores, vamos dizer assim. E aí todo ano vai melhorando, porque aí o pessoal fala assim, vai nessas reuniões com a proposta seguinte, não, tem um indicador tal que foi considerado não sei o quê, mas olha aqui, nós estamos argumentando para mostrar que ele é melhor do que parece. Tal. Então, na última reunião, que foi em maio de 2018, nós tínhamos aí 93, tinha subido, né, o número de indicadores que tanto são consolidados tecnicamente, considerados pela ONU, como também tem cobertura suficiente. Então, a gente poderia chegar à conclusão de que o certo seria usar esses 93 para fazer as avaliações. Estão vendo a chatice da complicação? Vamos em frente. Então, surgiu uma coisa muito interessante aí, eu queria perder, mesmo que eu já estou usando muito mais tempo do que eu gostaria, queria falar um pouquinho para vocês, principalmente desse fulano que aparece aqui à direita, o Jeffrey Sachs, que é possível que algum de vocês conheça. Levanta a mão quem já ouviu falar do Jeffrey Sachs. Nobody. Bom, você. 2. Os 2 professores. Então, o Jeffrey Sachs é uma pessoa muito interessante pelo seguinte, porque ele, muito jovem, economista brilhante no americano, foi quem ajudou a Rússia quando a União Soviética implodiu. Então, isso que a gente conhece agora, que é a Rússia, existe porque conseguiu ter uma transição daquele regime, e naquela situação de degringolar tudo, que foi bem confusa, muito antes do Putin, né? E ele foi meio que o gênio econômico dessa transição. Então ele ficou muito, muito famoso, e aí, evidentemente, controverso. Tem gente que acha ele o máximo, tem gente que acha ele péssimo. Não nos interessa no momento. Só que aconteceu o seguinte, justamente por ele ter essa áurea, ele colou no Ban Ki-moon, quer dizer, o Ban Ki-moon chamou ele para assessorá-lo na coisa. E desde então, o assunto preferencial dele é desenvolvimento sustentável. Ele é professor de desenvolvimento sustentável na Universidade de Colômbia, onde existe uma escola muito boa disso, ele que organizou. E, além disso, ele articulou uma coisa que chama rede, Sustainable Development Solutions Network, rede de soluções em termos de desenvolvimento sustentável. E é uma rede mundial. Ele que articulou isso. Ele é o principal, junto com uma francesa chamada Toubiana, eles 2 montaram essa rede. E o que aconteceu foi o seguinte, que eles certamente percebendo essa confusão que eu acabei de relatar para vocês, 200 e tantos indicadores, aí chega em 2018 a conclusão que tem 93 que daria para usar e tal. A preocupação deles foi o seguinte, bom, desse jeito nunca vai ter avaliação. Fizeram a agenda, muito boa, e agora precisa saber se os países estão, de fato, caminhando nessa direção e como. Para isso, você tem que ter os indicadores e tem que ter relatórios nacionais que reportam à ONU se está ou não está. Então, por exemplo, pobreza. Dependendo do indicador que é selecionado, pode ter avançado, pode ter diminuído a pobreza. Dependendo do indicador que é selecionado, pode ser que não. E assim por diante. Então, o que aconteceu? Essa rede aí conseguiu o apoio desse bem menos conhecido e impronunciável, o nome dele, que é dessa fundação, que equivale mais ou menos ao que seria a Fundação Roberto Marinho aqui no Brasil. Vamos dizer, na verdade, a Fundação Roberto Marinho é que equivale à Fundação, porque isso é na Alemanha. Então é o seguinte, o maior conglomerado de comunicações da Alemanha tem uma fundação, e essa fundação resolveu dar recursos para fazer uma avaliação dos ODS independente. Então é semi-oficial, eu diria, porque é uma coisa... Essa rede aqui é muito ligada à ONU, embora não seja um organismo da ONU, e recebeu o apoio de uma fundação desse tipo para fazer uma avaliação paralela àquela que a ONU deveria estar fazendo.
Então, eles publicam esse relatório aí. Então, eu estou chamando muita atenção de vocês para isso, pelo seguinte: caso alguns de vocês venham a se interessar pelo assunto, ir atrás e tal, é a melhor fonte, se você já quiser ver até que ponto a coisa andou. Esse é o relatório de 2018, se não me engano. Então, no relatório de 2018, a gente pode ter uma ideia, assim, quais foram os países que melhoraram de 2015, então, 16, 17 e 18. Nesses 3 anos, quais foram os que avançaram, no quê, em qual dos ODS eles avançaram, e assim por diante. É a melhor avaliação desse tipo global que existe no momento. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho do Brasil, bem menos do que eu falei até agora. Eu espero mais 10 minutos, vamos dizer assim, porque aí a gente, 19h30, abre para a conversa, já que ninguém me interrompeu. Vamos lá. Então, a primeira coisa a falar sobre o Brasil é que, nesse relatório que eu acabei de mostrar, a nossa situação aparece assim. Nós somos, em termos de desenvolvimento sustentável, nós estamos na 56ª posição. Então, é bom saber para que não progrida muito essa coisa que tem muita gente que fala, tem muitos políticos, inclusive, que falam assim que o Brasil é um exemplo de desenvolvimento sustentável para o resto do mundo. Então, não está mal, né? Porque de 156 que foram avaliados, nós estamos nos 56. Então, tem 100 piores que nós. Tá certo? E eles dão aí um índice. Então, vejam bem, o nome desse trabalho é Índice e Painel. Então, o índice é isso aqui, porque eles tentam chegar num índice sintético, que é muito importante isso para que a gente se situe. Mas aí o que também interessa é o painel, ver onde é que a gente está bem e onde é que a gente está mal. Olha, no caso aqui, dá para comparar. Vocês veem que no ODS que vos concerne, que é o das cidades, o 11, não está nada mal o Brasil. É só olhar o gráfico aqui. Nós estamos um pouco melhor no 13. Aí precisaria passar, porque eu não me lembro mais de cabeça o que é o 13. Ou no 6. Dá para você voltar lá no início? Opa. Então, o 13, nas climáticas, e no 6, que é água e saneamento. Por incrível que pareça, porque saneamento no Brasil é um escândalo dos escândalos. Né? Metade da população não tem acesso ao esgoto, e é difícil eu entender alguma coisa que seja mais desigualdade do que aqui, por esse indicador. No entanto, agora volta. No entanto, o 6 aparece ali, aí depende muito do indicador que eles usaram, muito próximo do que seria o ideal, né? O 100, nota 100. O 13 um pouco menos e o 11 não está mal também. Então, assim, nós não estamos mal na foto, apesar de 56. Tal. Tem algumas coisas que estão muito ruins, que é o 10. Não, passa para trás. 10. Vocês conseguem ler aí? Redução das desigualdades. Bom, tinha que ser, né? Nesse aí a gente está péssimo, então vou voltar um pouco. Bom, então, isso que é chamado de interiorização, no linguajar da ONU, no linguajar global, é o seguinte: a tarefa de cada país era interiorizar a Agenda 2030. Quer dizer o quê? Que cada país, evidentemente, tem um grau de autonomia para adaptar. Não precisa levar à risca o que sai lá da... Então, nesse processo de interiorização, foi criada no Brasil essa Comissão Nacional dos ODS, com uma composição incrível. Evidentemente que comissões desse tipo se reúnem, no máximo, 2 vezes por ano, e olhe lá. Né? Porque tem vários ministérios que aparecem aqui à direita. Eu espero que vocês estejam vendo bem, porque eu não vejo tão bem. Os ministérios que fazem parte e tal, e outros órgãos oficiais, e do lado esquerdo a sociedade civil, com organizações como, por exemplo, os docentes, a SBPC,
a CNI, no caso do setor produtivo, e o próprio Ethos, que é uma organização não governamental formada por empresas e tal, mas com objetivos não corporativos, como é o caso da CNI. Né? Casa Civil, Secretaria de Governo, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento Social. E aí vocês podem ver que no centro tem assessoramento permanente do IBGE e do IPEA. Ambos estão muito ativos, muito mais do que poderia se supor. O IBGE, desde o início, inclusive o IBGE chegou a... Nesses 1000 e vai e vens da parte estatística, o IBGE chegou a ser o órgão coordenador mundial da questão dos indicadores. E agora, em seguida, eu vou mostrar... aí o que eles... isso que era a interiorização no linguajar da ONU, aqui que a gente está chamando de adequação das metas. Então, eles estabeleceram isso, que tinha que elaborar um diagnóstico nacional, estabelecer prioridades, mapear políticas públicas, vincular os planos nacionais às metas e analisar a legislação tendo por referência metas dos ODS. Se isso aqui caminhar, é excelente. Né? Então, o IPEA já fez a lição de casa em setembro, então é importante a data porque é muito pouco tempo. Né? Setembro nós estamos em plena campanha eleitoral. Então, ninguém nem deu a mínima bola para isso aí, mas eles lançaram um documento, tem 500 páginas esse documento, e então eles estão discutindo o seguinte, como adaptar as metas para o Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês da coisa importante. Por exemplo, a meta, do jeito que ela está formulada na agenda e com o indicador que está na agenda, pobreza não existe no Brasil. Tá certo? Porque é um indicador só de renda per capita. Então, tem milhões de países pobres, milhões, enfim, tem uma centena, com certeza, de países pobres, que têm uma renda per capita muito mais baixa que a brasileira, e quando você faz a conta aí, qual que é a tal linha de pobreza, no Brasil praticamente não existiria pobreza mais. Enquanto que, com o mesmo indicador, tem países na África que tem metade da população é pobre, usando o mesmo critério. Então, evidentemente, o que eles estão fazendo? Não, nós temos que encontrar um indicador de pobreza mais sofisticado. Né? E o que significa um indicador de pobreza mais sofisticado? Quer dizer o seguinte, que eu não vou levar em conta só a renda per capita, do Bolsa Família, por exemplo, mas eu vou levar em conta o seguinte, qual que é o acesso que essas famílias têm à educação? Qual que é o acesso que essas famílias estão tendo à saúde? Pelo menos. Então, se eu conseguir, por exemplo, qual que é o acesso que essas pessoas têm a esse elemento tão central do saneamento, que é o esgoto? Né? Se eu colocar isso nos índices de pobreza, nós vamos encontrar metade da população brasileira pobre. Mas pelo indicador de renda, nem tanto. O indicador de renda é muito traiçoeiro nesse sentido. Né? São esse tipo de adaptações que eles se propõem a fazer. Então é o seguinte, eles fizeram a tarefa deles. É um livrão de 500 páginas, onde está detalhadamente, com minúcias, eu trouxe aqui algumas partes, se tiver interesse de alguém, minuciosamente estudado, indicador por indicador, e o que seria em relação ao Brasil. Tem que adaptar alguma coisa? Não, pode usar esse mesmo? Qual a situação do Brasil e assim por diante? Essa parte o IPEA fez, e eles jogaram isso como um documento de consulta pública. Evidentemente, não acredito que esteja havendo consulta pública nenhuma, porque ou você faz uma consulta pública muito organizada, tal, ou ninguém nem tomou conhecimento. Isso saiu no meio da campanha eleitoral, provavelmente nem os políticos ficaram sabendo que saiu esse documento do IPEA. Pode ir em frente? E fora isso, a sociedade civil, um pouco antes, em dezembro de 2017, tinha lançado esse relatório, que é, evidentemente, muito mais crítico. A sociedade civil aí, às vezes a gente fala, pode parecer uma coisa, mas é uma coisa impressionante, quando você vê ali quem somos, tem uma página que é quem somos, quer dizer, quem que participa. Em geral, é aquele negócio que todo se junta na ABONG. Mas quando você vê a lista de todas as entidades, é uma coisa impressionante.
Claro que tem entidades ali que a gente nunca ouviu falar, coisas meio locais e tal, mas todas as grandes ONGs importantes no Brasil que lidem com o que for, pobreza, gênero, desigualdade, questão oceânica, questão do aquecimento global, está todo mundo nessa coisa. Eu não sei até que ponto eles participaram da elaboração desse documento, mas é um outro documento de extrema referência para quem for. Então, por exemplo, se vocês estiverem interessados especificamente no ODS 11, é olhar o ODS 11 no documento do IPEA e comparar com o ODS 11 nesse documento da sociedade civil. Esse seria o caminho para ir em frente. Então, para fechar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que muito mais coisas sobre esse assunto estão nesse site, que é um site que eu criei não faz muito tempo, mas tem sido muito útil, principalmente nas escolas. Eu fiz com o objetivo de ajudar os professores do ensino médio, porque é muito comum que um professor do ensino médio seja levado a ter que dizer em classe, por exemplo, algum aluno fala, professor, o que é esse negócio de desenvolvimento sustentável? O que é isso? E aí o próprio professor fica meio embaraçado. A minha ideia foi assim, como é que eu ajudo ele a preparar essa circunstância? Mesmo que ele não tenha uma disciplina, ou que nenhuma disciplina. Em geral, acontece o seguinte, nas boas escolas, o professor de geografia, em geral, tem um tópico sobre desenvolvimento sustentável. Foi o que eu notei. Mas nas escolas que não são tão boas, nem no curso de geografia se fala desse assunto, né? Então foi com essa intenção. Só que o que eu estou vendo é que ele tem sido usado muito mais no ensino superior do que no ensino médio. Eu recebo todos os feedbacks que eu recebi me fazem pensar que nessas 1000 faculdades que existem no Brasil, pelo interior afora, tem se usado muito mais isso em classe, inclusive, esse site, do que o que era o objetivo, que era mais o ensino médio. Tem um tutorial, daí tem uma parte de entender a sustentabilidade, que são só alguns pequenos vídeos, e depois tem, quando entra especificamente nos ODS, tem muito material crítico, ODS por ODS. Assim, materiais que servem de subsídios. Então, se vocês forem lá no 11, eu não me lembro nem mais o que tem, mas valeria a pena dar uma espiada. E essa é a minha página pessoal, onde tudo que eu escrevo, publico e tal, vai para aí. Seja livro, artigo e assim por diante. Então, também tem muita informação, porque, afinal de contas, o tema que eu tratei, não o 11, né? Não o número que foi usado para criar suspense, e que muita gente provavelmente pensou que era jogo do bicho, alguma coisa assim, né? Ou número de partido político. Mas não o 11 especificamente, assim, mas o desenvolvimento sustentável e, portanto, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são, vamos dizer, eles constituem o eixo central das minhas pesquisas, das coisas que eu escrevo, publico e etc. Ok? Muito obrigado.